Mas como é que o americano enxerga o brasileiro, cara? Enxerga o brasileiro como terceiro mundo, um país emergente, décima economia, que alimenta o mundo. Não sei se é décima, eu falei besteira, eu acho que é em termos de balança Tá por aí. de alimentos, né? Como é que o americano vê o Brasil como algo relevante ou não? Sabe por que que é difícil fazer esse agrupamento? Porque os Estados Unidos são um país muito diverso. E eu sei que quando você está pedindo para fazer uma generalização, você está me pedindo para dar uma visão geral. Mas é difícil. Porque, por exemplo, aqui na Flórida, os brasileiros são uma parte muito ativa da comunidade da Flórida. Então, tem muito brasileiro aqui. Quando você vai, por exemplo, para Nebraska, não tem nenhum brasileiro lá. Tem, mas tem muito pouco. Então, os Estados Unidos são muito diferentes, são muito heterogêneos. De um modo geral, o americano conhece muito pouco sobre os outros países. Ele tem ele sabe muito pouco a diferença entre o Brasil e a Argentina e a Bolívia e o que quer que seja. Ele sabe muito pouco. E talvez para nós isso possa soar um pouco descolado da realidade, mas pergunta para o brasileiro médio qual é a diferença entre a Venezuela e a Colômbia. As diferenças entre o Paraguai e o Chile. O brasileiro médio vai saber muito pouco. Vai saber muito pouco. Pergunta para o brasileiro médio qual é a diferença do Equador para Nicarágua. Ele não sabe. Então, o americano, como eles são, é um país acostumado a olhar muito para dentro de si, porque eles são os mais importantes do mundo de fato. Então, eles conhecem muito pouco sobre o Brasil. Os conservadores americanos, por incrível que pareça, a direita americana, graças ao presidente Bolsonaro, passou a ter muita admiração pelo presidente. O presidente Bolsonaro é muito Essa bem. emendando aí, ô Paulo, era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Como enxergam o americano enxerga o Bolsonaro? Porque é o seguinte, se você for ver o brasileiro médio, desculpa te interromper, o assunto que sai aqui, não na grande mídia, mas na mídia bem esparsa, chega mais ao solo da gente aqui, né? É que basicamente, como o Biden é de esquerda, o Brasil tem péssimas relações com os Estados Unidos e o americano não aprecia o Bolsonaro. Porque é muito aquela ideia de Hollywood, né? Dos artistas. Anitta, cara, Anitta tem um impacto tão grande nos jovens, cara, que chega a ser assustador, apesar do É, discurso parecer efetivamente, desculpa a forma de falar, uma mongoloide, como ela fala. Mas a ideia é que o Bolsonaro nos Estados Unidos é odiado e não um cara respeitado. e é verdade que ele é odiado pela classe artística americana, mas ele é muito respeitado pelos conservadores americanos. Então, é um pouco do reflexo do que é a sociedade, da mesma coisa que a sociedade brasileira. O beautiful people, as pessoas bonitas, cheirosas, Hollywood, os artistas, os intelectuais, os universitários, esses odeiam, quando ouvem falar do Bolsonaro, acham que o Bolsonaro é um Hitler da América do Sul. E, no entanto, quando você vai falar com os conservadores americanos, eles têm a maior admiração pelo Bolsonaro, principalmente por causa de um trabalho muito bem feito pelo Eduardo Bolsonaro, junto aos partidos conservadores americanos aqui. O Eduardo Bolsonaro é uma pessoa com um trânsito absolutamente ímpar entre os conservadores americanos, graças ao trabalho que ele fez. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, já que você é amigo do Eduardo também, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei no ar. E o Eduardo talvez brigue comigo, mas não tem problema, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser dita. Os Estados Unidos têm um evento chamado CPAC, é o maior evento conservador do mundo, tá? E eu vou todos os anos a esse evento. Eu apresentei esse evento ao Eduardo em 2018, ele gostou muito, levou o CPAC para o Brasil já realizou 3 edições desse evento, do CPAC, e o Eduardo foi o primeiro brasileiro que palestrou nesse CPAC. Pra você ter uma ideia, é um evento que o Donald Trump fala, é um evento que todos os senadores republicanos falam, vem primeiro-ministro inglês, vem gente do mundo inteiro para falar aqui no CPAC. Tem 2 edições por ano. O Eduardo já falou lá 2 vezes. Agora, em agosto, teve uma edição do CPAC no Texas. E o Eduardo foi chamado para falar no palco principal sobre o Brasil. E
Eu mandei mensagem para ele, ele falou, pô, eu te encontro lá e tal, maravilha. Eu falei, pô, me encontra, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, alguma coisa do tipo. E num dado, acordei no sábado, ele ia falar no mesmo palco, no mesmo dia que o Donald Trump, tá? E aí, porra, cadê o Eduardo? Porra, Eduardo não veio, Eduardo não veio, Eduardo não... Cadê o Eduardo? Cadê você? Ligo pra ele, não me atende. Ah, cara, não vou, não fui. Eu falei, peraí, você não veio? Pô, a passagem tava mais de 10 mil reais. Eu falei, o quê? Pô, tava muito cara a passagem, não dava pra eu ir não, cara. Eu falei, você tá de sacanagem? No evento conservador do mundo, tem 10 mil pessoas aqui vendo transmissão na Fox Nation. Porra, você vai falar no palco que o presidente americano, o homem mais popular dos Estados Unidos vai falar, o ex-presidente Donald Trump. Você foi chamado para falar nesse evento e você não veio por causa de 10 mil reais. Você tá de sacanagem comigo. Cara, Não, mas pô, olha só, 10 mil reais é dinheiro. Mas, cara, quem... olha só. Esse é o cara do governo que o nego agora tá acusando de corrupção. O cara que é deputado federal, filho do presidente, não tinha 10 conto para dar uma passagem, não tinha um empresário, que ele não teve coragem de ligar para o empresário pagar a passagem dele de 10 conto.